Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Gestão em Pauta, um programa pensado para gerar conexões e trocas de experiências entre os profissionais da contabilidade e o mundo empresarial. E hoje estou aqui com a minha amiga Andréia novamente. Estamos juntas mais uma vez no segundo Gestão em Pauta, muito felizes nesse novo formato, né, Michele? Um formato muito Exatamente. legal. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é um cliente querido, um convidado que é amigo de muito tempo, que vem conversar conosco e trazer um pouquinho desse mundo empresarial. Mas antes de tu apresentar ele, deixa eu falar para o pessoal, né, para ficarem conosco nesse tempo, compartilhar esse conteúdo e seguir o Sescom RS nas redes sociais também. Então, hoje a gente tem a alegria de receber o Rafael Garcia, diretor da GC Engenharia e futuro presidente do Sinduscom. Rafael, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui conosco. Eu queria que tu começasse esse nosso bate-papo contando um pouquinho da tua trajetória. Como que foi a tua história, a tua entrada na GC Engenharia? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória tão bacana. Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do Sescom. Acho que esse tipo de trabalho aí só enriquece aí as pessoas, o empreendimento em si. Então, é uma grande honra aí estar hoje com vocês aqui. Bom, André, eu comecei na GC Engenharia mais ou menos uns 16 anos atrás, né? A GC Engenharia é uma empresa familiar, né, fundada pelo meu pai, Paulo Garcia. Hoje a gente já está fazendo 45 anos de história, então é uma empresa aí do setor da construção civil e incorporação imobiliária que já tem uma longa caminhada aí, já passou por diversos momentos da nossa economia, da nossa política, então conseguiu surfar todas essas ondas aí desse setor que é tão desafiador como o mercado imobiliário, né? Então isso é fruto aí de muito trabalho, muita dedicação e eu entrei então já há uns 16 anos atrás, eu me formei em administração com ênfase em marketing e depois fiz um MBA de gestão de negócios imobiliários, até porque lá em casa tinham muitos engenheiros, né? Meu pai é engenheiro, a minha irmã era engenheira, então eu senti ali que eu poderia acrescentar ao negócio vindo com uma visão mais de negócios em si, né? Mas a escolha da faculdade foi durante já estava dentro da Olha, empresa. não foi não. Eu comecei, fiz engenharia civil, fiz um ano de engenharia civil, não me identifiquei e fui para administração. E quando tu entrou na GC, tu entrou com que cargo? O que que tu fazia na GC? Então, naquele momento, isso eu acho que eu tô falando assim, 2012, 2011, por aí. Nesse momento, havia um grande boom imobiliário nessa época, Uhum. né? E a GC sempre foi uma construtora que construía um empreendimento por vez, né? A gente tinha assim os pés bem no chão, né? Então sempre décadas passadas assim, meu pai sempre teve essa consciência de vamos andar lentamente, mas crescendo, né? Então a gente sempre tinha ali um empreendimento por vez. Durante um tempo, a GC se dedicou muito a fazer empreendimentos no bairro Bela Vista e a gente fazia lá empreendimentos que eram um apartamento por andar, 3 suítes, 3 vagas de garagem, era um produto novo no mercado, Alto Sim, padrão. alto um alto padrão. padrão, assim, terrenos menores, a gente pegava terrenos ali de 15, 17 metros de testada e subia ali uma torre de 9, 10 pavimentos, um apartamento por andar. Então esse foi uma marca assim que a GC criou e se consolidou no alto padrão. Mas quando eu entrei na empresa ali por 2011, como eu te falei, a gente estava vivendo um boom imobiliário. Naquele momento, por coincidência do destino, a GC, a gente estava com 6 terrenos comprados já, com segmentos novos, assim, um era um condomínio horizontal de casas, um pouco mais, não vou dizer popular, mas um médio padrão, né?
A gente tinha terreno no Chácara das Pedras, outros 2 no Bela Vista. Então, a gente estava ali nunca tivemos isso na nossa história, né? Tantos terrenos ao mesmo tempo. E daí eu entro na GC com uma visão muito de marketing, né? Por ter me formado em administração, eu entro dentro de uma posição que a GC nunca teve, que era uma diretoria. Na época eu estava Sim. começando, mas era um espaço, vou chamar assim, né? Profissionalizar, formalizar algumas coisas. E criar uma estrutura comercial para o negócio, porque antes era muito artesanal, era o meu pai, daí tinha uma engenheira que tocava junto os negócios com ele, que trabalhou, sei lá, uns 30 e poucos anos junto com o Paulo, né? Então era muito caseiro. E quando eu entrei, eu comecei, e naquela época não tinha muita preocupação em tu criares um produto imobiliário. Tu fazia uma obra, geralmente era o nome da rua, do número da rua, a gente identificava dessa Não era maneira. um produto, né? E a gente começou então ali embalar os empreendimentos, né? Criar uma história por trás, criar conceito. Começamos a trabalhar nos renders, nas imagens, Que legal. ter mais cuidado com a arquitetura. E eu iniciei fazendo esse trabalho em cima desses 6 empreendimentos, né? E, e dali eu comecei a minha jornada dentro da GC e trabalhando de ponta a ponta de cada empreendimento, né? Então Conhecendo todo o negócio. eu preparava o lançamento, embalava, depois colocava à venda no mercado, trabalhava com imobiliárias, apresentava esses produtos nas imobiliárias, depois começavam a surgir os negócios. Eu tratava diretamente com os clientes, com negociações, E contratos. foi bem fácil, assim, como tu tá falando para nós, assim. Teu pai Não, aceitou, não, todo não, mundo, essa não, engenheira de 30 anos não, não, lá, não foi Esse ambiente fácil. esse familiar, que é ambiente sempre tão familiar. acolhedor. Nada fácil, assim. Eu acho que a gente inicia, assim, nos negócios da família, achando que é tudo que eles fizeram é errado, sabe? Sim. Achando que, não, isso aqui não Querendo serve, mudar querendo mudar tudo. tudo, sabe? Uhum. E eu tive essa fase, né? Eu tive essa fase, assim, meio de rebeldia aí dentro do negócio. Mas isso durou um tempo, né? Durou alguns anos, não vou dizer que foi um tempo curto, Sim, mas porque é o desafio da empresa familiar, né? é, E em que momento tu entende, começa a entender, a respeitar a história e o legado do teu pai, mas ao mesmo tempo querer também colocar a tua visão do negócio? olha, foi assim um natural aos trancos e barrancos, tipo isso. Aceito que dói menos. Foi assim, foi uma construção, eu vou te dizer assim, porque a questão do respeito e admiração eu sempre tive, assim. Meu pai é um Uhum. grande líder, é uma pessoa muito inteligente, com uma visão de negócio muito bom em números. A gente, né, André, a gente até tem um relacionamento aí Sim, profissional junto sim. com a Método De de muito muitos tempo. anos, Uhum. né? Então, vocês conhecem muito bem ali como é que funciona Forte, né? Uma personalidade essa cabeça do forte. Paulo para Uhum. negócios, né? Então, Muito é inteligente. uma pessoa que eu sempre admirei muito, mas era um estilo de liderança que não era o meu, entendeu? Eu Sim, tenho um outro jeito de fazer negócios, diferente do estilo dele, sim. né? Mas em determinado momento foi assim, a gente passou a entender que 1 mais 1 é 2 e Era e a gente complementar. se complementava e a gente conseguia passar por aquelas anteriormente, aquelas discussões eram tensas, aquilo começou a sair frutos positivos, sair boas ideias, saindo ideias consistentes, né? Um tem um lado mais de criação, que sou eu, ou ele tem um lado mais pé no chão, então a gente foi aprendendo a trabalhar junto Sim. e E, hoje e flui à de medida uma que tu maneira muito foi positiva. assumindo essa liderança dentro da empresa, tu foi precisando trabalhar alguma coisa, tu foi buscando fora alguma coisa. Um curso de liderança, como é que foi isso para ti? Ou tu foi aprendendo lá no dia a dia mesmo? Foi exercendo tua A liderança até para você exercer. entender como líder, né? E que Sim, tipo de líder que tu és. sim. A gente fez um trabalho de sucessão familiar
tá? Porque é uma empresa familiar, Uhum. onde é eu, meu pai e minha irmã nos negócios e a minha mãe de fora dando pitaco e tudo. Então, ela Ela não está na vive, empresa, não mas está está na ali empresa, junto. mas vive Sim. aquilo ali, né? Uhum. E isso é desafiador, porque a gente tem uma convivência muito próxima, né, diária. Uhum. Vai pro final de semana, estamos juntos de novo, vamos pra praia, tá toda a Sim, família junta. sim, sim. Então, a gente fez um trabalho de sucessão familiar, uma empresa bem renomada no segmento, e no sentido de organizar Os papéis de os cada papéis de um. cada um, Uhum. entender os espaços, as fronteiras, Sim. Uhum. né? Clarear o meio de campo ali, Preservar o deixar. negócio e a família, É, né? Porque justamente, precisa. justamente. Então, esse foi um trabalho que, que a gente fez como família empresária, né? E fora isso, muita terapia, né? Sim. Ah, o que tu falaste ali, né, sobre a questão de tu não ser engenheiro. Tem esse Sim, lado super bom, que traz uma série de coisas diferentes, vê de outra forma o negócio, traz coisas que não se pensaria ali, mas ao mesmo tempo tem esse desafio, essa Com dificuldade certeza. de ser um estranho no ninho. Então, sim, assim, Tu porque passa por isso, né, André? É a totalmente, única não contadora totalmente. da, Sei da bem o que é empresa. isso. A gente conversava muito, eu e o Rafael, sobre isso, né? Então, quando tu não faz parte do negócio fim da empresa, quando é complicado tu fazer parte sem ser, né? E aí tu vai sim. criando um espaço e certamente, esta empresa que ajudou vocês definindo esses papéis, que eu acho que é uma das facilidades e é muito importante isso, definir papel. O que cada um faz, e eu adorei que tu falou as fronteiras, né? Uhum. Claro que a gente sabe que às vezes essas fronteiras elas são Normal ultrapassadas do e dia a faz dia, né? parte e é o crescimento da empresa, né? Sem Então dúvida. é uma trajetória muito interessante assim e essa influência do Paulo para o teu jeito, do engenheiro Paulo Garcia, para o teu jeito, o que que tu traz mais dele na tua forma de liderar? Ah, ele é um grande professor, né? Eu Uhum, aprendo diariamente, né? E ele é uma inspiração para mim, né? Então, essa, essa firmeza de posicionamento, e eu acho que principalmente caráter, né? uhum. Caráter nos negócios, em todo esse tempo aí que eu já atuo no setor, nunca vi um ai do meu pai, assim, é só boas referências, então me abriu muitas portas, então é alguém que eu tenho que seguir Sim. Bastante Modelar, exemplo. um né? modelo, né? Uhum. Então eu me inspiro muito nele e acho que é Ah, isso, que né? legal, né? E como tu comentou, só fazer um adendo, porque o nosso negócio, ele é construção e incorporação, né? Aham. A incorporação é um braço muito forte. É uma atividade fim, né? A nossa atividade fim é a venda de um apartamento, né? Uhum. Então acaba que os negócios acontecem muito dentro dessa área da incorporação imobiliária, né? Uhum. Que é uma área que envolve todo um ciclo, né? Desde uma compra de terreno, É bem complexo, né? ou uma, uma, uma definição de um produto, né? Juntando todos os agentes ali, o arquiteto, o paisagista, lançar esse produto no mercado, tomada de financiamento imobiliária dentro da área de incorporação, aprovações de prefeitura, também envolve Sim. esse trabalho Sim, aí dentro toda a da parte de incorporação. gestão, que é o teu know-how, né, que vem a parte da administração, tu Eu acaba acabo, atuando fortemente nisso, né? E então se compõem, as duas áreas elas andam junto, né? Tanto sim. a incorporação quanto a construção, Uhum. elas têm que andar junto. E, Rafael, entrando um pouco nessa, já que tu tocou na gestão, né? O que que é essencial para ti hoje, enquanto líder e gestor, né? Para fazer a empresa crescer, como que tu vê ela crescendo de forma saudável, que tipos de números, indicadores vocês analisam, né? Como é a rotina de gestão nesse sentido? O ciclo da incorporação imobiliária é um ciclo muito longo, Uhum, né? Então acaba assim que cada empreendimento é uma SCP, é uma SPE, é um centro de custos
né? E é um centro de custos que a gente vai estar de olho nele durante 4 anos, Sim. às vezes Com 5 início, anos. meio e fim, né? Então acaba que Eu ia te perguntar, em média, quanto tempo é esse ciclo? esse ciclo, desde uma compra de terreno, ele é em média 5 anos, né? Tu vai ter ali um ano de aprovação, entre compra de terreno, aprovação de projeto, tu leva mais de ano, né? Depois tu tem mais uns 2 a 3 anos de obra, e daí tu tem mais um pós-obra, então de 4 a 5 anos aí é um ciclo que fica aquela obra na nossa planilha ali, né? Sim. Olhando aquilo. Então, cada empreendimento tem um centro de custos, é uma empresa, Sim. né? Então a gente tem que ter muito olhar para aquele empreendimento não dar desencaixe de caixa, né? Ele se manter saudável durante todo esse ciclo, né? Uhum. Que a gente tenha recursos, sejam ele venda de apartamentos para investidores no momento zero ali, e depois, quando a gente recebe o recurso de financiamento, que a gente trabalha sempre com financiamento imobiliário nas nossas obras, né? Mas a gente precisa chegar até o aporte do financiamento, que isso o banco geralmente libera de 20 a 30% de obra executada, né? Então, Uhum. todo esse início, ele é feito ou com recursos próprios ou com um aporte de investidores, né? Sim. Então, cada empreendimento tem a sua vida própria Uhum. e é muito importante hoje tu ter um empreendimento com uma SBPE e como é que eu quero dizer, um patrimônio de afetação, Uhum. né? Onde tu não vai misturar as contas daquele empreendimento Sim. com outros negócios, Sim. né? E aí vocês têm que ter um financeiro bem forte. Exatamente. Então, e uma contabilidade bem Eu forte. ia perguntar isso agora. Eu ia dizer, tem duas coisas que eu quero te perguntar antes da gente chegar na contabilidade. Primeiro, assim, quando a gente tem um negócio, assim, e o negócio da GC entrega, na verdade, um sonho, é uma casa, é o lar, envolve muitas coisas nesse produto, né? É complexo todo o ciclo, mas também a entrega tem muita carga nessa entrega toda, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa acertar, a gente sabe que não acerta tanto, mas qual é o maior cuidado para não errar? Boa pergunta. Então, geralmente uma compra de um imóvel é a maior compra da vida daquela pessoa, né? Certo. É a compra mais importante que ela vai fazer na sua vida. Então, ela vem cercada de muitas emoções, né? E o que que eu vou te dizer, André? Porto Alegre é uma cidade, acaba sendo uma cidade pequena, Sim. e tudo gira em torno, acaba que tu conhece uma pessoa que conhece outra, tem muito relacionamento em volta disso, né? Então eu acho que tu tem que ser muito comprometido, né? Do início ao É fim um desse, nome, uma desse marca. relacionamento, né? Então, por isso que a gente entendeu que era um momento era de andando de forma mais lenta, mas de forma crescente, do que querer abraçar o mundo e perder qualidade, perder relacionamento. E hoje isso é uma das maiores marcas e diferenciais da GC, Uhum. né? Porque a gente, desde o primeiro momento de uma negociação, estou eu tratando com o cliente, depois o cliente acaba virando nosso amigo, né? A gente cria um Sim, ambiente agradável ali de relacionamento, né? Então Sim, é isso que eu acredito, sabe? E a claro. gente vê outras operações que acabam ficando muito inchada e perdendo essa troca, mas cada Uhum. um tem os seus claro, é o seu negócios jeito de negócio, Sim, né? vai ter Mas o que vai vender o bastantão, mas vocês se caracterizaram por essa entrega mais personalizada, né? exatamente. Ah, que então, legal. aproveitando e direcionando mais para o nosso público, inclusive, a gente convida todos para comentar, fazer alguma pergunta enquanto a gente está conversando, fiquem bastante à vontade. Então, vindo para o nosso público agora, Rafael, diz para a gente qual é e como que tu enxerga hoje o papel da contabilidade dentro da tua empresa, no teu negócio. Olha, André, ela é fundamental, né? É fundamental, e também dessa forma.
tu tem que ter um excelente relacionamento com o teu contador, né? Alguém que tu precisa saber conversar com ele, né? E Ela tem que ter deixa uma de ser relação de uma. confiança muito grande, Sim. tem que saber que a pessoa está fazendo o melhor para o teu negócio, né? Porque é uma área extremamente estratégica de qualquer operação, né? E quando ela deixa de ser uma obrigação para virar um parceiro estratégico, assim, né? Precisa ter, depende do crescimento ou depende da visão mesmo do gestor? É uma construção que se cria, né? Eu acho que é o natural, assim. Uhum. E foi agora trazendo mais pro nosso caso lá, junto, o trabalho com a Método, eu acho que nós temos ali, são, não sei, uns É 30 muito tempo. anos de negócio, sei lá. É bastante tempo. Ó, E e eu nem cobrei o patrocínio da Método, tá? Já não, fica aí seus com, ó, patrocínio. mas, mas então foi construída, foi uma relação de confiança e amizade que foi construída ao longo do tempo, né? Uhum. E aprendizado mútuo também, né? Eu acho que nós, quando a gente pensa em contabilidade hoje, a gente fala muito em contabilidade consultiva, contabilidade estratégica, mas lá atrás não se falava nisso. Então Exato. era mais operação. Então também a contabilidade vai aprendendo junto com o negócio e com Sim. o cliente, aonde ela deixa de ser tão operação e passa mais a ser estratégia, Uhum. e como ela pode ser estratégia, como ela pode ajudar Uhum. na operação do cliente, né? Sim, e hoje ainda os contadores já estão mais abertos também para esse olhar de gestão junto com o empresário, né? E não só operacional, entregando guia e declarações, porque até bem pouco tempo, né, era isso que É. os contadores focavam, mas a gente entende hoje que ser um braço, né, parceiro do empresário é poder estar olhando com vocês para dentro da estratégia, para olhar a gestão, apoiar na decisão com os números, com as informações, né? Senão vocês caminham no escuro. E Sem dúvida. essa é a importância dessa relação, né? E vocês, claro, já estão aí há muito tempo, né? E com certeza já devem ter criado isso, mas para outros empresários que estão aí, como que o contador deveria que tipo de conversa, né, deveria o empresário ter com o contador nesse sentido? Pois é, eu vejo agora uma conversa que é a conversa da vez, né? Vou falar assim, a conversa da vez, que é a reforma tributária, assim, né? Exatamente. E digo mais, eu acho que corretor aí, contador é uma das profissões do futuro, que nem a gente brinca que vai estudar para fazer tecnologia, outras profissões assim, tendências de futuro. Sim, O contador ele vai ter muito trabalho aí nos próximos anos, com muito trabalho. E certeza. essa reforma tributária que vem aí vai ser um ciclo muito longo aí de implantação, né? É, e o empresário vai precisar muito desse apoio de estar entendendo e quem vai dar esse suporte vai ser o contador, A, né? a gente faz conversas constantes com a Método, com outros contadores dentro do Sinduscom, outros empresários, e a dúvida é geral, assim, É. uma bagunça que vai acontecendo, daí eu dando a minha versão Claro, mas nos importa a muito. minha versão, né? Porque funcionava tudo tão bem com o nosso RET, né? Que é o Ah, regime pois é. de tributação especial, né? Uhum. E era tudo bem organizado, patrimônio de afetação, RET, e agora tu vai pegar algo que sempre funcionou, sempre deu certo, Joga fora joga e fora, começa não, do zero. e facilitava ali as transparências dos negócios, né? O RET, ele era uma forma de tu garantir ali uma operação mais transparente, mas agora tu tá no meio do mato aí, É complicado, né? complicado. Porque, na verdade, não é, se começa do zero,
Mas muitas coisas que a gente começa do zero com organização pode ficar ótimo. Eu acho que a grande questão é Sim. o desencontro de informações, é começar do zero, é acabar com algo que funcionava e não melhorar algo que É funcionava. não planejar, né? É, Então a gente já exatamente. sabe que vai mudar tudo, mas a gente vai É, parar para pensar no que vai mudar quando acontecer? é. Não, né? O empresário vai ter que pensar antes nisso e já tem que estar pensando, o contador já tem que estar lado a lado ali É, orientando, para que quando acontecer já esteja com tudo preparado. mas os estudos aí que a gente tem acompanhado pelo Sinduscom, mostra que a carga tributária vai aumentar e muito Sim. no nosso negócio, né, no Uhum. empreendimento imobiliário, né? Hoje a gente tem essa questão do RET, onde tributa sobre as receitas 4%, né? E a tendência é que esse imposto aí chegue a 10%, Uhum. vire 10%. Então, tu pega um negócio onde hoje tu trabalha com uma margem em torno de 15%, 15% se der tudo bem, Se, se der, depois desses 5 anos, né, que a gente sabe que não são bem, as coisas não são Não é bem bem assim. assim, e tu dizer aí que vai aumentar de 4 para 10%, vai subir 150% tua carga tributária, sim, é é um muito impacto muito pesado, grande. O é setor de muito pesado, serviços é o mais impactado sem dúvida, nessa sem dúvida. reforma e a gente vai ter que estar muito atento a tudo É. isso. E me preocupa muito as pequenas e médias empresas, né? Uhum. Porque a pequena e média empresa do setor da incorporação imobiliária, da construção, ela, ela não tem velocidade de venda no início, né? Então ela não consegue se creditar de muita coisa no início da obra, né? Sim. Então, E aliado a isso, também todas as pessoas físicas que constroem, que pegam o seu terreno, compram um terreninho e constrói para vender, também serão impactados porque vão ter que ser equiparados a uma pessoa jurídica. sim, Então a gente vai ter aí esses pequenos sofrendo muito. Todo mundo diz, né? Ou vai limpar o mercado, mas a que preço, né? Eu penso isso também E como é, fica o após, como né, disso tudo, assim, porque se limpa o mercado, ou enfim, e o que sobra, e como é que Uhum. fica essa Como essas pessoas economia? que, né, Isso. saem fora vivem do quê? Né? sim, Vão fazer o quê? não, o que que vai acontecer, né? Falando do mercado imobiliário, talvez empresas aí médias, pequenas, vão repensar. Uhum. Olha, não vou lançar, a conta não fecha. Sim. Então, vamos ter menos lançamentos. Uhum. A demanda do imóvel no Brasil, ela segue em alta, segue crescendo. As pessoas precisam comprar imóvel, elas casam, elas têm filho, Elas separam, daí separam. precisam de outro Então, apartamento. é um ciclo ali que Sim. vai seguir acontecendo, né, invariavelmente. E o que que vai acontecer no fim do dia? Poucos lançamentos, imóveis muito mais caros. Uhum. Imóveis muito mais caros. Imóveis Sim. que. Que as pessoas vão repassar o preço de alguma forma. É, exatamente, vai Né? ser repassado nesses lançamentos que vierem a vir, e com menos oferta, Sim. custo aumenta. E já que estamos falando de construção, Rafael, a gente queria que tu contasse para nós também, para o pessoal que está nos assistindo, a tua relação com o Sinduscom, né? Presidente recém-eleito do Sinduscom RS, e a gente quer entender aí essa tua trajetória e como que isso chegou na tua vida e o teu papel, né, importante nessa gestão aí, o que que vem pela frente também. Tá certo, vamos encarar Com esse, todos esses esse, desafios que esse tu desafio. citou, né? E são muitos, não é um nem dois. Pegaste um momento bem tranquilo, Não, né? é o momento, né? A gente tem ano eleitoral, Sim, né? Reforma tributária, falta de mão de obra, uhum. falta de crédito para produção, Sim, custo juro juros alto. alto, né?
tá bem tranquilo de fazer É. a gestão da... Aumento dos insumos, agora essa é a nova moda, né? Chegamos as duas a tomar água no mesmo tempo, assim, eu só fiquei pensando em tudo que tem pela frente, mas conta pra gente aí. E essa história dos insumos aí que é complicada, né? A gente tem recebido constantemente e-mails de fornecedores da indústria da construção aumentando assim disparadamente, assim 30% aumento do PVC, Nossa, né? Isso da noite pro dia, sim. em consequência da guerra do Irã, Uhum. né? E Sim, aí tudo é motivo, né? a gente consegue repassar isso de um dia para a Poxa, noite não. pro Não. nosso cliente? E GPM negativo, porque não temos inflação. É. E a gente corrige pelo INCC nossos contratos, né? É. Como é que tu vai chegar e botar num contrato ali 30% agora a mais? IPCA 3%. E quem absorve isso? É a construtora, é lá a cadeia produtiva, é o cliente. Então é mais um temperinho aí sim. nesse. Quando que inicia a tua gestão? A gestão, eu fui eleito agora em abril, no início de abril, e a gestão começa oficialmente dia 4 de maio. Uhum. Já Já Tá bem atuava? próximo. Não, agora é contagem regressiva. Já atuava na entidade. Ah, sim, há bastante tempo. Uhum. Eu comecei na entidade, meio que vivo o Sinduscom há muitos anos, porque meu pai foi presidente, né? Vai ser a primeira vez na história que vai ter essa dobradinha aí de pai e Que filho. legal. É. Então o Paulo fez 4 anos à frente do Sinduscom, acho que foi 2008 a 2012, tá? Datas não é muito meu forte, tá? Mas é por aí. E eu sempre vivi aquilo, né? Mesmo de fora, Participava. eu sempre via, acompanhava, fui na posse dele, tinha muito orgulho daquilo ali, né? Mas eu entrei no Sinuscom a convite do Ricardo Cesseglo, que foi o presidente que substituiu ali o meu pai quando ele saiu, né? Uhum. E ali eu entrei logo na largada ali do Ricardo. Daí teve um projeto da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Construção Civil, que estava convidando jovens para participar de um programa de mentoria, de formação de líderes do setor. E eu ali era o mais novo dentro do Sinduscom, sempre fui o mais novo ali. Por muitos anos eu era mais novo, agora já não mais Agora não tá tanto. mais tão novo. Agora não mais tanto, mas daí o Ricardo me convidou, não quer participar, eu aceitei. Eu fui para São Paulo lá umas 2, 3 vezes e teve uma mentoria com trabalho com psicólogos, com uma dinâmica muito interessante. Chamaram jovens assim do Brasil inteiro que estavam dentro das entidades e eu saí daquela jornada lá, daquele trabalho assim com uma luz assim. Meu Deus, a gente precisa fazer isso urgente lá dentro do Sinduscom RS. Porque nós precisamos renovar aquela entidade, tá? Já de muitos anos vindo num modelo, e eu entendo que esse modelo precisa ser renovado. Voltei cheio de ideia. Quantos anos tem a entidade? A entidade tem 76 anos, sim. 76 anos, é de 1949. Uhum. Já tivemos vários ex-presidentes, uma entidade muito tradicional, Sim, né? consolidada. Ela representa a indústria da construção civil no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma base de 371 municípios, são 600 sócios aproximadamente. É uma tremenda entidade bem representativa, né? Então eu volto lá de São Paulo, cheio de ideias. Daí eu organizo um primeiro evento, que foi o Novara, para falar de produto imobiliário para uma nova era. Essa era a ideia do negócio. Então a gente trouxe cases de São Paulo, veio a Vitacom, veio um monte de empresas assim, que na época tava coisas inovadoras. E foi mais um evento, assim, foi todo mundo assim gostou, a gente encheu um auditório inteiro do Sinduscom e teve mais uma sala substituta lá, lotada também, assistindo um telão. Então foi bem legal, assim, esse primeiro evento ali que a gente fez. E depois, logo em seguida mais ou menos, porque depois entrou o presidente Aquiles, da Molinha, eu passei a integrar a diretoria. Fui convidado para participar da diretoria. No meio da gestão do Aquiles, a gente teve a pandemia. Uhum. E aquilo ali nos pegou o mundo inteiro de surpresa, né? Sim. Lógico. Mas foi assim um caos no setor. Simplesmente, de um dia para a noite, todas as obras paralisadas. Em compensação, foi o melhor período para comprar imóvel.
teve A um boom pandemia. imobiliário, teve um boom imobiliário. O juro baixou Foi, lá embaixo, foi, os preços também caíram bastante. sem dúvida. E construção civil é com juros, assim, juros Exato. altos, cai. Juros baixos, pum, é uma gangorra, né? Esse é o É o termômetro. termômetro, É. né? Então, realmente, a gente estava, assim, apavorado com aquilo, as obras todas paralisadas. O prefeito de Porto Alegre, Marquesan, na época, o governador Eduardo Leite, ele colocava um decreto paralisando. E ali a gente começou a articular muito. Daí entrou muito a liderança do atual presidente, que é o Cláudio Teitable, né? O Cláudio também é um jovem, né? E a gente começou a trabalhar junto ali nesse período e desenvolvemos uma amizade muito grande e uma sinergia de esteira de produtos e ideias e começou a surgir muitas coisas ali, né? Então o Cláudio já havia um tempo de Sinduscom toda uma liderança que ele tinha conquistado e ele sucedeu então o presidente Aquiles. E quando ele assume, a gente começa a botar em prática um planejamento estratégico. Eu passei a ser o coordenador da indústria imobiliária, da comissão da indústria imobiliária. Convidei um monte de empresas que eram associadas, mas não atuavam. Hoje a comissão da indústria imobiliária tem 150 empresas participantes, uma comissão cheia. A gente tem 6 fóruns que acontecem dentro da comissão, né? Então foi um processo assim que foi sendo conduzido. Mas aí a gente vê, né, Rafael, a importância das entidades, do papel da entidade dentro do empresariado, né, do meio empresarial, o quanto o empresário precisa estar inserido, né, dentro desse meio para se desenvolver, para se capacitar, para ter oportunidades nesses períodos que são conturbados e que têm baixa e que a gente precisa se apoiar um no outro, né? Eu vejo como que tu enxerga o papel assim, das lideranças e na formação de novos líderes, porque a entidade também tem esse papel de formar novas lideranças, né? Dentro principalmente do teu ramo, mas aqui trazendo para os contadores, né, não é diferente. Quem acaba participando mais, se desenvolve mais e leva isso também para dentro das suas empresas, né? Sem dúvida. Esse momento que a gente, do Gestão em Pauta, né, a gente traz para a contabilidade, para os contadores, momentos de pensar e falar sobre gestão. E esse ano a gente acha muito interessante a gente poder trazer pessoas empresários para falar sobre esse papel todo de vocês e correlacionado conosco, né? E é muito interessante, assim, eu admiro muito e te parabenizo e desejo um excelente período teu como presidente, Sinduscom, porque quando a gente pensa só em si, certamente a gente cresce menos. E quando vai para frente de uma entidade, trazer todas essas questões que a Michelle falou, de pensar no coletivo, de discutir, de capacitar, de aprender, de pensar junto, de preparar, porque quando tem uma crise, tu numa crise sozinho, numa crise junto, é muito diferente, né? Sem dúvida, André. As dores são as mesmas, né? As dores são as mesmas. E o incorporador, ele é uma pessoa muito sozinha, né? Às vezes a gente precisa tomar decisões muito importantes. Decisões, assim, que são assim, olha, tu vai naquele terreno, naquele bairro, tu vai lançar o quê? Vai fazer um dormitório, um estúdio, ou vai fazer um apartamento de 4 suítes, sei lá, né? Então, tu tem decisões muito importantes que tu precisa tomar e acaba que as dores são as mesmas, né? Então, é um trabalho de total voluntariado, né? É uma doação, mas assim, é muito gratificante. A gente ali, dentro daquele ambiente de troca, de networking, de acesso à informação, né? Em todas essas áreas que eu falei antes, do crédito, da reforma, as questões jurídicas, né? As dores são as mesmas, né? Sim. Então, esse ambiente é muito positivo. É algo assim que eu vejo assim que as pessoas deveriam olhar mais para isso, sabe? E tem gente que realmente não quer esse tipo de envolvimento, só quer olhar para o seu negócio, mas eu tenho certeza assim, que está perdendo muito. Está perdendo muito e não participando de questões que são estratégicas para o seu negócio. Certamente. Né? Agora nós estamos falando do plano diretor de Porto Alegre. Né? O plano diretor de Porto Alegre vai ser está em votação na Câmara dos Vereadores. Né? A primeira etapa do plano, que é a espinha dorsal do plano, assim, podemos dizer assim, ela deverá ser aprovada nos próximos dias. Né? Depois começa uma segunda etapa, que é o uso do solo. Né? Mas isso aí nós estamos tratando do futuro da cidade. Uma cidade que nós, como cidadãs, vamos habitar. Escolhemos morar, criar nossos filhos, e nós temos que pensar Porto Alegre para frente. Porque Porto Alegre nós queremos, né? Porto Alegre a gente quer uma Porto Alegre que corte a construção civil, mas a construção civil ela não é uma inimiga da cidade, muito pelo contrário. A construção civil, a gente está falando mais de fazer prédio da GC, o prédio da empresa X, empresa Y. Nós estamos falando assim, é escola,
hospitais, Saneamento. saneamento. É isso que está sendo tratado, né? Nós estamos Sim, tratando algo muito maior. Então, ela não é algo que interessa o Rafael como empresário. Eu quero que é melhor para Porto Alegre, né? Eu quero uma cidade mais viva, uma cidade que valorize mais o empreendedorismo, né? Quero uma cidade com menos distâncias, com bairros mais vivos, né? Isso eu estou falando por mim, mas e não é não é só uma ideia que o Sinduscom quer, né? Então, até por isso, dando um link para o teu questionamento, a gente foi discutir o plano diretor, falando de 3 anos atrás, foi antes das enchentes, depois. Então já faz muito tempo que a gente vem discutindo o plano diretor. A gente primeiro fez uma reunião, uma dinâmica, junto com a Fiergs, onde a gente levou só empresários da construção civil. O que vocês querem? Daí, aquelas dinâmicas, que vai numa mesa, daí troca, daí saímos ali com consensos, né? Sim, Consensos. pensando agora tudo aquilo que vai impactar O que tu quer? Tu quer adensamento? Tu quer o quê? Né? Depois a gente teve uma ideia, vamos fazer isso não só com a construção civil, vamos trazer entidades. Daí a gente convidou, tivemos lá umas 40 entidades que fizeram essa mesma dinâmica, conceberam ali seus consensos, depois a gente unificou tudo, criamos uma apresentação disso, né? Levamos essa apresentação adiante, né? Para mostrar que, para falar de Porto Alegre, não é o Sinduscom que fala de Porto Alegre. Fala de Porto Alegre é o Sescom, é a FEComércio, é todo mundo, né? Tem interesse direto na cidade, no empreendedorismo. Daí aquilo ali foi uma sementinha do movimento Porto Alegre Mais, um movimento que hoje tem 70 e poucas entidades. Foi criado esse movimento, registrado, com assessoria de imprensa, é um movimento muito representativo na cidade. E que precisa de todos os setores envolvidos, né? Exatamente. Então a gente tem ali turismo, área de educação, área da saúde, área da contabilidade, área a parte tributária também, né? De tudo. É a área produtiva da cidade, né? Isso tem um peso muito importante para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura. Então, acho que é um movimento aí muito interessante. Que bacana. Muito legal, muito legal. E nós já estamos nos encaminhando, o papo tá ótimo. Sim. Né? Poderíamos ficar aqui horas falando, mas já estamos nos encaminhando aí para o final, já esgotamos o nosso tempo, mas acho que para encerrar essa nossa conversa, Rafael, eu queria que tu deixasse aí uma última mensagem para os empresários, contadores que estamos assistindo também, né? Uma mensagem relevante do ponto de vista estratégico e também do mercado, aquilo que tu está vendo e vivendo hoje dentro da tua profissão, dentro da tua gestão também, dentro das entidades. Então, deixar uma última mensagem aí para quem está nos assistindo. Tá certo. Como eu disse, né? São desafios não nos faltam, né? Mas o Brasil, ele sempre foi assim, né? Até onde eu sei, falando com meu pai, sempre foi assim, né? Então a gente vive nesse ciclo constante, né? Sempre vai ter algum probleminha, né? Mas o recado que eu deixo é não parar de acreditar. A gente tem que seguir tocando fé, com todo gás, com toda energia. Não dá para desacreditar. E o momento é esse. O momento é esse que a gente tem que estar sempre pensando na construção de um ambiente de negócio melhor, com menos insegurança jurídica, né? E faz o certo que vai receber o certo. Né? Então, essa é a mensagem. Que maravilha. Rafael, muito obrigado pela presença. A gente agradece também a todos que participam, estão conosco, que vão assistir a essa entrevista, essa conversa, mais um Gestão em Pauta. Foi uma conversa muito rica. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que essas histórias de vida, elas sempre complementam todas as histórias de negócios e de empresas. Porque, afinal de contas, é isso que faz a empresa, né? Nossas vidas. Então, parabéns para ti. Desejo um excelente ciclo para ti, que tu tenha muito sucesso lá na tua presidência. E muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Obrigada, muito obrigado. Obrigada por conhecer. Obrigada, pessoal, que nos assistiu até aqui. Não sei se temos perguntas, não vimos nada. Então tá, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Gestão em Pauta.